Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo da madrugada desta terça-feira, nós vamos falar da derrota que o Atlético Paranaense sofreu para o Vasco da Gama em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Vasco da Gama 2, Atlético Paranaense 1, partida que teve início às 21 horas de segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024, lá no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, e válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. E para enfrentar o Vasco da Gama, o treinador uruguaio Martim Varini escalou um Atlético Paranaense quase completo em São Januário. Foram 9 jogadores titulares, sendo as únicas exceções Nicão, na ponta direita, no lugar de Tomás Coelho, e João Cruz como meio-campista interior, ocupando o espaço que seria de Bruno Zapelli. E se nós formos considerar somente aí os primeiros 45 minutos do Atlético Paranaense, foi um bom primeiro tempo do Atlético. Tanto é que o Atlético conseguiu 54% de posse de bola, 8 finalizações contra 2 da equipe carioca e uma vantagem no placar, né? O destaque positivo, mais uma vez, fica pelo Lucas Esquivel, somou 88 ações com a bola durante toda a partida, completou 45 passes em 51 tentativas, então um índice de acerto de 88%, 8 ações defensivas, 4 bolas afastadas, um desarme e uma interceptação, e 5 vitórias em 9 duelos físicos. Então o Esquivel, para mim, foi disparadamente o melhor jogador do Atlético nessa partida. O João Cruz também teve um papel bem importante, tá? Especialmente quando a gente considera que o desempenho do Christian foi bastante apagado na construção das jogadas. Então, embora o João Cruz não tenha somado aí um grande número de participações, foram 37 somente, e nem tenha sido tão preciso quanto foi em algumas outras partidas, né? Ele acertou 19 de 27 passes, então 70%. Foi o camisa 57 do Atlético Paranaense que deu dinâmica ao meio de campo nesse primeiro tempo, onde o Atlético foi bastante superior ao Vasco. E aí a gente tem um paralelo para traçar em relação ao Unicão, por exemplo, que embora tenha sido bastante preciso, foram 27 acertos em 31 passes, então 87%, o Nicão prende demais a posse de bola e atrasa o andamento de algumas jogadas. E por mais que essa qualidade que ele tem, e essa qualidade ele tem, de sustentar a primeira pressão, aguardar o avanço dos companheiros, redistribuir a bola, seja importante ou possa ser importante em alguns contextos, é importante que o Nicão não seja aquele jogador que se demora com a bola, aquele jogador que vai quebrar a fluidez das trocas de passe do Atlético quando o time está bem em campo. E isso tem acontecido de maneira um pouquinho recorrente, né? O Nicão realmente precisa acelerar a sua tomada de execução e a sua tomada de decisão e a sua execução daquilo que ele decide para poder participar melhor do jogo. Porém, mesmo assim, foi do Nicão o passe que encontrou o Gabriel na entrada da área vascaína e o camisa 3, né, o primeiro escolhido pelo técnico Martim Varini como substituto do lesionado Fernandinho, acertou um bom chute cruzado para vencer o goleiro Léo Jardim e inaugurar o placar a favor do Atlético Paranaense. E no retorno para o vestiário, né, na volta aí do primeiro tempo, o Atlético Paranaense vai com uma vantagem no placar de maneira merecida para o intervalo e que poderia ter sido ainda maior se o Agustin Canóbio conseguisse aproveitar um bom passe do Gonzalo Mastriani aos 43, 44 minutos do primeiro tempo para vencer o goleiro Léo Jardim, né? O Canóbio até não bate mal na bola, o Léo Jardim faz uma baita defesa, mas o Atlético poderia tranquilamente ter ido com 2 gols de vantagem no placar para o seu vestiário no intervalo. E a verdade é que no início do segundo tempo, o Vasco da Gama ele consegue equilibrar ou diminuir o domínio do Atlético Paranaense, né, equilibrando as ações. Mas a verdade é que quem tem a chance de mais uma vez inaugurar o placar, não, aumentar sua vantagem no placar é o Atlético, naquela jogada em que o Mastriani aciona o Canóbio pelo lado esquerdo e o Canóbio faz um cruzamento rasteiro, que se não me engano ainda é desviado, e chega no Nicão, que tenta uma finalização que não era simples, de pé direito, batendo no alto, né, firme para tirar do Léo Jardim. Não tinha ângulo para uma bola recuada para o Gonzalo Mastriani antes que alguém fale dessa possibilidade. O que eu acho que o Nicão poderia fazer, de repente, dar uma cavadinha, tirando o peso da bola, para encontrar o Christian na pequena área, porque o Christian, se não me engano, não estava impedido. Mas enfim, não era um lance fácil, mas mais uma vez o Atlético criando uma oportunidade para finalizar bem, então demonstrando
que o Atlético realmente estava bem em campo, estava no domínio, estava confortável com aquilo que vinha acontecendo dentro de campo. E mais uma vez, né, a saída do João Cruz, dessa vez aos 63 minutos, para entrada do Tomás Coelho, acabou modificando muito o panorama da equipe, né? Porque o Nicão, que antes era ponta, né, um ponta construtor, mas um ponta, acaba vindo para dentro como meio-campista e o Nicão não funciona como meio-campista. Quem se lembra de 2019, né, depois que o empréstimo do Rafael Veiga para o Atlético Paranaense, que durou durante toda a temporada 2018, terminou e o Veiga voltou ao Palmeiras, uma das primeiras coisas que o Thiago Nunes, então técnico do Atlético na época, tentou fazer para encontrar o substituto para o Veiga foi trazer o Nicão para dentro, para trabalhar com o Marcelo Cirino e Rony pelas pontas, servindo naquela ocasião o Marco Ruben como centroavante. Agora a grande questão é que o Nicão, quando atua como ponta, ele acaba espaçando a equipe. O Nicão não é um meio-campista. Falta ao Nicão a grande qualidade do jogador de meio de campo, que é entender o que a equipe precisa em cada momento e conseguir oferecer soluções. Então, se vocês forem perceber como o João Cruz, por exemplo, em determinados momentos baixa próximo dos volantes para participar da construção das jogadas, em outros momentos está próximo dos pontas para poder se associar com eles, tentar criar superioridade pelo lado. Em outros momentos está procurando jogo por dentro, né, entre as linhas de marcação do adversário. Isso é o trabalho de um meio-campista, é realmente entender e compreender o que precisa em cada momento. O Nicão não tem essa qualidade. Então o Nicão acaba espaçando a equipe. O Atlético, quando tem o Nicão por dentro, acaba perdendo o domínio do meio de campo, e o meio de campo é um setor fundamental, um setor estratégico no futebol hoje em dia. Eu sou extremamente suspeito para falar sobre isso, porque a minha opinião ela é até um pouco extremista nesse sentido. Para mim, se você tem o controle do meio de campo, você não abre o controle, a mão do controle de meio de campo em hipótese nenhuma, é controle, controle e controle. E o Atlético acaba mais uma vez caindo na armadilha de fazer isso. Se fosse para tirar o João Cruz, e eu não entendo porque o João Cruz precisa sair aos 63 minutos, se eu imagino que na quinta-feira o Atlético deve ir com Christian e Bruno Zapelli como interiores, não entendo por que o João Cruz não poderia jogar 70, 75, 80 minutos dessa partida de hoje, a não ser, lógico, que ele vai começar na quinta-feira. Aí, minhas desculpas ao Martin Varini, mas nesse contexto específico que eu imagino, não faz sentido a saída do João Cruz. Se fosse para sacar um meio-campista, que fosse o Christian, que não fosse para trazer o Nicão para dentro, que fosse eventualmente para colocar, por exemplo, o Dudu, que estava no banco de reservas, que é um jogador extremamente importante das categorias de base do Atlético, que já tem propostas e sondagens de fora, e que se o Atlético não conseguir acelerar esse período de transição para o futebol profissional, pode acabar desperdiçando um grande talento, tá? Hum, e a verdade, então, é que depois que o Atlético perde o João Cruz, né, que o Martini substitui o João Cruz, o Vasco acaba igualando o marcador com o Emerson Rodrigues, numa jogada de transição rápida do Vasco, causada por uma perda de bola do Agustin Canóbio. Eu vi muita gente crucificando o Canóbio por perder a bola nessa jogada, e eu entendo a frustração do torcedor, mas, gente, no campo de ataque o cara realmente tem que arriscar. O Canóbio conseguiu algumas boas jogadas hoje, inclusive fazendo tentativas semelhantes. Nessa ele acabou perdendo. O que eu acho que tem de diferente nesse lance especificamente é que a gente tem o Esquivel, que com a posse de bola é para ser um terceiro zagueiro, lógico, com liberdade para avançar quando enxerga espaço para isso, mas em tese um terceiro zagueiro, cobrando o lateral que o Canóbio perde. Então, quando o Vasco acelera em velocidade, acaba encontrando somente o Kaique Rocha e o Thiago Heleno para fazer a defesa, e aí o Atlético acaba sendo superado até com alguma facilidade, né, pelo atacante, se não me engano, colombiano, né, do Vasco da Gama. O Vasco iguala o placar, na sequência ainda marca que seria um segundo gol com o Hugo Moura, né, que acabou sendo bem invalidado depois de uma intervenção do VAR, na minha opinião, de maneira bastante correta. Tá, o Pablo Verretti, ele chega a interagir fisicamente com o Thiago Helena no lance, então não tem como interferir no lance, interferir na jogada de maneira mais clara do que essa. Ele acaba impedindo o Thiago de afastar a bola de uma forma mais determinante naquela jogada. E aí, a meu ver, realmente o impedimento é bastante claro, acerta a arbitragem, gol anulado do Hugo Moura, mas a gente precisa destacar que seria mais uma falha do Léo Link. Léo Link que precisa se ajudar. Por mais que a finalização fosse forte, a distância fosse relativamente curta entre o ponto de onde o Hugo Moura finalizou
e o gol defendido pelo Léo Link, o chute foi na direção do corpo dele, ele poderia, entendo que deveria ter feito uma defesa até relativamente tranquila, não precisaria encaixar a bola, mas era para ter rebatido pela linha de fundo com certa tranquilidade, não poderia sofrer aquele gol como teria sofrido não fosse a intervenção da arbitragem, tá? A intervenção, repito, de maneira correta. E por falar em arbitragem, tá? Para não dizer que eu não falei disso, eu não sou de falar de arbitragem aqui no meu canal, quem me acompanha há mais tempo sabe disso, mas o Jonathan Benkenstein, né, o árbitro gaúcho que apitou o jogo de hoje, teve uma atuação bastante atrapalhada durante todo o jogo, especialmente no segundo tempo, inverteu marcações, enervou os jogadores, aplicou aí a regra com critérios diferentes em alguns momentos, mas cá entre nós, gente, não teve uma intervenção, não teve uma participação, não interferiu de maneira direta no resultado. Né, o Lucas Diori, por exemplo, que teria se derrubado, né? O Atlético pede um pênalti, no meu ver. É um lance até duvidoso, mas eu não acredito que o contato do defensor tenha sido o causador da queda do Diori, que acabou se atrapalhando ali no contato físico, na disputa de bola e indo ao chão. Então eu não teria marcado essa penalidade. Para mim, a arbitragem atua de maneira correta. E aí, no restante do jogo, a gente viu o Julimar e Lucas Diori, né? O Diori, inclusive, que eu acabei de mencionar, que entraram nos lugares de Canóbio e Gonzalo Mastriani. A gente viu aos 88 minutos, né? Então, faltando pouquíssimo tempo, Filipinho e Bruno Prachedes entrando em campo. E nada foi realmente capaz de recolocar ou de reestabelecer o domínio do Atlético Paranaense na partida. E eu acho que é justo, ou na verdade seria injusto, a gente querer avaliar o Bruno Prachedes, que estreou hoje, jogou 8 minutos, sem ritmo de jogo, sem entender exatamente o modelo de jogo do Atlético Paranaense. Acho que é muito precipitado crucificá-lo, tá? Como eu já vi algumas pessoas fazendo, dizendo que é um jogador pior que o Hugo Moura, por exemplo, tá? Então, muita calma nessa hora. Eu não tô dizendo que o Bruno Prachedes vai ser um craque, não tô dizendo nem que ele vai funcionar no Atlético, tô dizendo que avaliar o jogador por 8 minutos nessas circunstâncias que a gente viu no jogo de hoje seria realmente uma grande injustiça, seria muito precipitado. E fazendo um balanço geral, gente, é um resultado negativo que o Atlético pode não ter merecido pelo primeiro tempo, né, que fez, pelo futebol que jogou na primeira etapa, mas que fez por merecer ao permitir que a partida saísse completamente do controle no segundo tempo. Não é possível que em todas as partidas a gente precise passar por essa reviravolta espetacular onde o Atlético Paranaense deixa de ser a equipe dominante para ser uma equipe completamente dominada. É algo que a comissão técnica precisa realmente reavaliar com a máxima urgência, porque se o Atlético joga bem, realmente a gente precisa ser capaz de fazer mudanças no segundo tempo, preservando algumas peças, sem ruir a equipe, sem destruir completamente aquilo que a gente tem visto dentro de campo, e isso não tem acontecido, tá? Agora, considerando que na quinta-feira a gente tem o primeiro confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil, né, contra o próprio Vasco, no mesmo estádio de São Januário, infelizmente a gente não tem tempo para se lamentar sobre o que aconteceu hoje, fechar a página e pensar somente em produzir um resultado positivo na quinta-feira, né? Uma vitória, um empate, para trazer para dentro da Liga Arena e poder decidir a eliminatória dentro de casa. Tá? Talento para isso o elenco tem. Acho que o futebol jogado no primeiro tempo é prova disso. Agora, os segundos tempos do Atlético tem que mudar, tá? E para fazer nada melhor do que jogar bem 90 minutos na quinta-feira para conseguir sair de lá com um bom resultado, não somente os 45 ou 50, 55 que a gente tem visto o Atlético jogar nas últimas partidas. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos, quem foi bem no jogo de hoje, quem não foi, o que vocês acharam da atuação do Atlético, das substituições do Varini, e se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais, a gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.